Caros irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Com muita alegria, nós estamos celebrando a novena da nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. E hoje nós rezamos especialmente ao jubileu, dos universitários e dos jovens e universitários. Quando eu estudei na universidade, o capelão era o cônego Antônio Mendes. E eu ouvi dele várias vezes a seguinte expressão: se os jovens soubessem e os mais idosos, os velhos, pudessem, o mundo seria outro. E eu acho uma palavra de sabedoria. É uma forma muito simples e muito clara para nos dizer que na igreja nós temos que fazer esse casamento, esta união entre a experiência dos mais velhos e a força de vontade dos mais jovens. Nós precisamos unir essas duas forças na igreja: a sabedoria, a experiência de quem já viveu bastante, mas também a vontade de fazer, a vontade de construir, o dinamismo da juventude. E hoje então, na nossa novena, no jubileu, nós celebramos a vida dos universitários e dos jovens, não apenas os que aqui estão presentes, mas oferecemos a Deus a vida da nossa juventude, que é até difícil a gente definir até onde a pessoa é jovem, até quando. Não tem uma idade definida, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, até para a gente identificar os jovens que participam conosco. Jovens e universitários presentes, levantem o braço bem alto para que a gente possa observar. Então hoje nós celebramos especialmente com vocês e por vocês. Peço a todos uma salva de palmas para os nossos jovens e universitários. Nós acreditamos numa igreja que sabe valorizar, que sabe acolher, que sabe reconhecer o papel dos jovens. Uma igreja que quer se tornar sempre jovem, que não quer envelhecer. Uma igreja que não se rende ao cansaço, à decepção, mas que procura sempre enfrentar e vencer os desafios. Uma igreja que olha para o futuro com esperança, acreditando nas novas gerações que chegam. Nós acreditamos numa igreja totalmente jovem. Nesse ano nós estamos praticamente em todas as paróquias, em todas as festas da padroeira, do padroeiro, fazemos referência ao ano vocacional. Terceiro ano vocacional para comemorar, o primeiro, e depois de anos, segundo, e depois mais 20 anos, agora o terceiro ano vocacional. Nós estamos comemorando 40 anos do primeiro ano vocacional. É uma iniciativa nacional, é um ano vocacional nacional. Vocação, graça e missão. Falar para os jovens significa falar da vocação de cada um. É muito importante que nós meditemos sobre a nossa vida, quem nós somos, qual a nossa identidade cristã, o que nós queremos, o que nós buscamos e como viver a santidade de vida nos tempos atuais. E a gente não consegue separar o tema vocação do tema missão. São dois temas que aparecem sempre juntos, porque é na missão que nós também vivenciamos a nossa vocação. E todo vocacionado se sente também um missionário. A igreja é uma assembleia de vocacionados. A igreja é uma assembleia de vocacionados e vocacionadas. Nós só crescemos
no engajamento eclesial quando nós conseguimos perceber qual é realmente a nossa vocação. E nós temos na história da igreja muitos e muitos exemplos de pessoas que descobriram a sua vocação e a viveram de forma intensa, de forma profunda e às vezes até de uma forma plural, como aconteceu com Santa Rita de Cássia, que é exemplo, que é modelo para diversas vocações por causa de sua trajetória de vida. Mas o fato dela ter vivido intensamente a sua condição do momento, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto religiosa, ela se torna para nós também um modelo de vida vocacional. Todo cristão que descobre a sua vocação, primeiro ele se encontra, ele se conhece, ele se percebe na sua história específica de vida, ele se sente parte da igreja, ele se sente alguém que realmente participa, alguém que colabora, alguém que se envolve com a comunidade. A igreja deixa de ser um lugar de visitação para tornar-se a nossa casa, né? O nosso espaço, o nosso chão, o nosso endereço, onde nós encontramos os valores, os pilares da nossa vida. A partir da nossa experiência eclesial, a gente vai então identificando no mundo, na sociedade, aquilo que para nós representa uma luz, um direcionamento de vida. Aí a pessoa então vai crescendo na dimensão vocacional, vai se percebendo totalmente inteiro na sua experiência de fé, na sua experiência eclesial, na sua experiência religiosa, e ao mesmo tempo ela vai se abrindo para uma atitude missionária, desejando testemunhar a sua fé, anunciando o Evangelho não apenas com a palavra, mas também com gestos concretos de vida, de doação, de serviço aos irmãos e irmãs. É assim também que nós entendemos o dinamismo da nossa vocação. Nós não nos tornamos missionários se primeiro a gente não perceber qual é a nossa vocação. Significa entender qual é o plano, qual é o projeto de Deus, de que modo eu quero conjugar, quero associar a minha vida familiar com a minha vida de fé, a minha vida profissional com a minha vida de igreja, a minha vida afetiva com a construção de um mundo melhor. Você então vai costurando, vai associando todos os seus projetos de vida no único projeto, o projeto de santidade, projeto de vida cristã. Então você se torna um vocacionado no lugar onde você está, seja aqui em Viçosa, seja em qualquer cidade, seja em qualquer paróquia, desempenhando qualquer tipo de serviço, vivendo a sua profissão, mas você vai se entendendo um vocacionado, porque você consegue associar perfeitamente o seu dia a dia com a sua experiência de fé. A igreja torna-se para você, ou a oração, a espiritualidade, a religião, não uma atitude de momento, mas uma atitude de vida. É preciso definir, distinguir isso. Muitas vezes nós fazemos da nossa religião, fazemos da nossa fé, da nossa pertença à igreja, uma atitude de momento. Eu sou igreja quando eu estou lá. Eu vivo a fé quando estou na comunidade. Eu participo da Eucaristia quando eu preciso, quando eu sinto necessidade, quando eu passo por uma dificuldade, então eu vou à igreja. A gente vai fazendo da nossa participação na igreja uma espécie de atitude de momento. Isso significa que você precisa, seja jovem, seja adulto, descobrir ainda a sua identidade cristã, a sua vocação. Precisa se perceber como parte integrante da comunidade eclesial. Quando você se sente parte, quando você se sente vocacionado, as suas atitudes de fé não serão mais atitudes de momento, mas atitudes de vida, porque a fé abraça a sua vida inteira. Você se sente igreja aqui, mas você se sente igreja também na universidade. Você se sente igreja também no seu trabalho. Você se sente igreja na sua profissão.
Você se sente igreja no lugar onde Deus coloca você. Ou seja, o cristianismo passa a fazer parte de sua vida. Você começa a respirar a fé. Você começa a se alimentar da fé. Você percebe que você caminha sustentado pela fé. Você percebe que Deus está sempre com você, acima de você, protegendo você, debaixo de você, servindo como suporte, do lado de você, sendo o seu amparo, à frente de você, sendo o seu guia, atrás de você também, sendo o seu condutor, o seu protetor. Quando você se sente assim, você vai percebendo então a beleza de sua história, a beleza de sua caminhada, os sinais da presença de Deus na sua vida, e vai percebendo então a força da sua vocação, do chamado, do projeto de vida que Deus tem para você. Vejam só, irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. Essa festa nos prepara também para a festa de Pentecostes, e juntando as duas festas, Ascensão e Pentecostes, nós encerramos o tempo da Páscoa. Nós finalizamos esse tempo bonito em que celebramos a ressurreição de Jesus com essas duas celebrações. Hoje é a Ascensão do Senhor, domingo que vem é Pentecostes. É Cristo que se eleva. Na celebração de hoje é o Espírito que desce na celebração de amanhã, de domingo que vem. E como que nós também podemos perceber a temática vocacional, a temática missionária, dentro destas festas, desta realidade da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Nós ouvimos no Evangelho, como também na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, é praticamente a introdução, é o início do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós ouvimos então a narrativa da ascensão. Jesus, depois de sua ressurreição, durante 40 dias, apareceu aos discípulos, ensinando, falando, conversando sobre o reino de Deus. Depois, na Galileia, ele, à vista de uma multidão, se eleva, sobe, é encoberto por uma nuvem. Mas antes disso, ele diz aos discípulos para continuarem a sua missão, fazendo discípulos e batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e garantindo a permanência dele durante todo o tempo. Eis que estareis convosco até o fim dos tempos. Então nós celebramos esse momento. Vejam só, a festa da ascensão de Jesus, a festa de Pentecostes, marca uma mudança bonita, uma mudança profunda na história do povo de Deus e na história do cristianismo. É um momento em que nós, enquanto humanidade, nos distanciamos, vamos assim dizer, não de Deus, mas do Cristo histórico, porque de fato nós não enxergamos Jesus, nós não escutamos a voz de Jesus, como aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, que primeiro conviveram com ele, na sua dimensão terrena, na sua dimensão humana e, portanto, histórica. Então nós encerramos essa fase, mas começamos também, inauguramos com a vinda do Espírito Santo o início de uma nova etapa, em que, por meio da comunhão com Cristo da fé, cheios do Espírito Santo, os discípulos assumem a missão de Cristo como o próprio Cristo pediu. Ou seja, a experiência cristã, ela se torna necessariamente uma experiência missionária. Nós não somos cristãos, ou não nos tornamos cristãos, para pensar apenas na nossa vida, na nossa salvação, na nossa paz, no nosso bem-estar. O cristianismo não é uma experiência de fé que conduz a pessoa a uma espécie de comodismo, de fechamento, mas o cristianismo é uma experiência de salvação, porque liberta a pessoa, abre a pessoa para a realidade, para o mundo, para as famílias, para as pessoas mais necessitadas. Necessariamente o cristianismo é uma experiência também missionária. O encontro com Jesus nos desperta para a missão. Jesus, antes de sua paixão, disse aos discípulos
que eles haveriam de se encontrar na Galileia. Depois da sua ressurreição, através das mulheres que foram primeiro visitar Jesus no túmulo, as mulheres receberam então o aviso de que Jesus também iria encontrar os discípulos na Galileia. E foi exatamente na Galileia que Jesus subiu aos céus, como também nós ouvimos hoje. E nós sabemos o que significa Galileia na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Belém foi o lugar onde Jesus nasceu. Nazaré, o lugar onde Jesus foi criado, Jesus de Nazaré. Jerusalém, o lugar de sua paixão, o lugar de sua morte. A Galileia, o lugar de sua missão. Foi na Galileia que Jesus curou doentes, foi na Galileia que Jesus encontrou os discípulos, foi na Galileia que Jesus fez muitos milagres, foi na Galileia que Jesus construiu a sua comunidade de discípulos que depois se tornaram apóstolos e missionários. Então ele convocar os discípulos para a Galileia, nesse momento decisivo de sua partida, de sua subida, não para se distanciar de nós, mas para enviar o Espírito, significa que ele transfere para os discípulos a sua missão. Tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês vivenciaram aqui, continuem. E o Evangelho deixa muito claro, Jesus anunciou o reino de Deus durante toda a sua vida. Depois de sua ressurreição, durante 40 dias, Jesus continuou falando do reino de Deus. E depois, antes de ser elevado aos céus, antes de subir, ele também pede aos discípulos que continuem a sua missão, anunciando o reino de Deus e batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós podemos pensar, jovens, universitários, queridos irmãos e irmãs, como é que nós podemos crescer na fé? Como é que nós podemos crescer enquanto igreja? Vamos ser testemunhas do reino. O reino de Deus nós alcançaremos de forma definitiva na eternidade feliz. Mas não se trata apenas de uma realidade escatológica, é algo que nós experimentamos desde já. Nos nossos relacionamentos, nas nossas ações, no nosso jeito de viver a profissão, no nosso jeito de encarar a realidade familiar, o reino de Deus começa aqui. Então, quando o jovem começa a fazer essa descoberta de que ele tem os pés fincados nesse chão, mas com o olhar voltado para o alto onde Cristo está, que ele tem uma missão, que ele tem um papel e que ele pode colaborar na construção de um mundo melhor, ele vai vivendo o seu cristianismo de um modo mais encarnado, de um modo mais concreto, de um modo mais próximo, porque nós queremos de fato nos unir no mesmo projeto que é o projeto de Jesus. Na verdade, a igreja é o Cristo continuado na história. Como é que nós nos tornamos igreja de verdade? Não simplesmente quando nós nos reunimos num templo para rezar. Nós nos tornamos igreja de verdade quando nós continuamos a obra de Cristo. A igreja é o Cristo continuado na história. A igreja foi instituída por Cristo para ser isso. Por isso, a essência da igreja, a natureza da igreja é a evangelização, é o anúncio da palavra de Deus. Então, que você possa desejar profundamente isso no seu coração. Não viva o que a sociedade nos oferece como se você não tivesse fé. Trabalhe os seus sonhos, os seus projetos. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha uma profissão. Deus quer que você se forme. Deus quer que você encontre um bom emprego. Deus quer que você tenha uma família, quer que você tenha filhos. Se isso é seu projeto de vida, viva isso, mas viva isso na perspectiva cristã. Seja um profissional do reino, seja igreja de verdade, constitui uma família cristã, seja um pai de verdade, capaz de educar os seus filhos na vida de fé. Você pode desejar isso, pode buscar isso, pode lutar por isso, transformar isso em seu sonho, em seu desejo mais profundo, e você vai ver a obra de Deus acontecer na sua vida. Acredite que este chamado é Deus mesmo que coloca no seu coração. Não desista diante das dificuldades,
diante do cansaço, às vezes o pessimismo, o negativismo, às vezes a ansiedade, o medo, a depressão. Não deixe isso tomar conta do seu espírito. São realidades, inclusive do momento que nós estamos vivendo. A ansiedade, a depressão, o desânimo, a desmotivação, são palavras que sempre aparecem quando a gente conversa com os jovens no contexto atual. Não se deixem vencer por isso. São momentos que nós estamos vivendo, mas olhem para cima, onde Cristo está. Erga a sua cabeça, caminhe com segurança, vai vivendo aquilo que Deus mesmo vai colocando no seu coração, vai sonhando, vai desejando, acreditando. O cristão vive da fé, e vocês também haverão de viver isso na fé. Não fiquem desanimados, não tenham medo. Foi também o que Jesus disse aos discípulos no momento de sua subida: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então escute esta palavra de Deus hoje. É Deus que diz ao seu coração, é Deus que diz a você: eu estarei com você até o final dos tempos. Então vamos pedir ao Senhor a graça do Espírito, a graça da comunhão, a graça da unidade, a graça do fervor. Vamos pedir os dons, o dom da inteligência, do entendimento, o dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom do temor de Deus, da piedade, da fortaleza, para que possamos realmente viver de forma profunda, de forma bonita e de forma transparente a experiência cristã que tanto encanta a nossa vida. Nós não somos cristãos apenas para nós mesmos, nós somos cristãos para a humanidade. É tornando-se servos, seguidores, missionários, que nós vamos alcançar a verdadeira vida, a vida que nós tanto desejamos, que começa aqui, na nossa condição atual, mas que não conhece o fim, porque alcança a eternidade feliz junto de Deus. Que Santa Rita, nossa padroeira, nos ajude. Nós pedimos também a intercessão de todos os santos. Cada jovem tem o santo de sua devoção. Nós pedimos então a intercessão de todos os santos para que os jovens possam encontrar esse caminho de vida, de alegria, de felicidade, de serviço e de doação, construindo um mundo mais humano, mais feliz, mais solidário, mais de paz para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.